CREA-RJ, através de sua Comissão de Mobilidade Urbana, realiza audiência pública Supervia, crise do sistema ferroviário na região metropolitana do Rio de Janeiro, por uma mobilidade mais humana, no auditório Dulfe Pinheiro Machado, em sua sede no centro do Rio. Eu considero extremamente importante que o governo federal, sim, participe desse grande movimento para recuperar esse transporte aqui, que é o transporte que passa por diversos municípios aqui e que é utilizado principalmente pela camada mais pobre da população, sabe? Então, eu acho que tem que ter um grande movimento aí, passando pelas esferas de governo, para que as três juntas possam solucionar esse problema que é grave aqui no Rio, muito grave. Foi de suma importância o CREA-RJ pensar nessa forma de audiência pública para a gente tentar minimizar e solucionar os problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro, ao qual todos os usuários sofrem tanto. E isso é super importante, a união de todos os poderes para poder fazer uma solução única para os usuários, para os passageiros. Estiveram presentes autoridades públicas, representantes de diversos setores da sociedade civil, conselheiros do CREA-RJ e ferroviários, entre outros. Hoje, além dos problemas da tarifa, da manutenção, da falta de acessibilidade, a gente tem também um problema crucial, que é a tomada desses espaços das linhas ferroviárias pelo crime organizado. Então, acho que não poderia ter lugar melhor para a gente debater isso que não fosse no CREA, com a sua comissão técnica que trata da mobilidade urbana, e acho que a gente vai sair daqui com uma contribuição ainda maior, né, para tentar somar forças e resolver de forma definitiva a questão do transporte público no estado do Rio de Janeiro e também a questão da mobilidade urbana. Nós elaboramos uma nota técnica com posicionamento da Associação dos Engenheiros a respeito desse assunto. Quer dizer, é uma situação extremamente difícil, mas nós pretendemos, através de subsídios e alternativas de solução, que venha, acima de tudo, atender o usuário do trem urbano de Rio de Janeiro, que hoje está muito sofrido. O sistema metroviário hoje transporta praticamente 2,5 vezes o que está transportando o sistema ferroviário, que mostra uma inversão desse processo. Pela péssima qualidade do serviço prestado, pela falta de investimentos da concessionária e também pela crescente perda de controle sobre a violência no estado do Rio de Janeiro. Mas isso não pode ser desculpa para deixar de investir e se fazer o que é necessário. A gente tem que fazer um fatiamento dos serviços, onde o governo do estado assuma a gestão do sistema e contrate firmas para fazer manutenção, para fazer a operação dos trens, para fazer a sinalização. E com isso a gente pode, junto com o controle da sociedade civil, fazer uma nova supervia que vai ser uma questão que vai atender a todos. Estamos preocupados com os acidentes gravíssimos. Já pegamos caso de passageiro que perdeu o dedo decepado na porta do trem. Já pegamos casos de pessoas que morreram arrastadas pelo trem. E a própria Alerj, em outra CPI, apontou normas técnicas que a Supervia não segue. O vão entre o trem e a plataforma é muito acima do que a ABNT permite, e eu tenho certeza, afirmo aqui, que houve alteração no esquema de trava das portas e que isso está causando acidente. Nós queremos mudar isso, mas mudar de maneira séria mesmo, que transporte muito mais gente, com muito mais qualidade e com uma tarifa muito mais baixa. E com isso permitir que as pessoas possam ter a sua mobilidade, né, mais humana e não desumana como é hoje. Nunca houve uma discussão em relação à questão do trem. Houve-se uma concessão porque tinha o dinheiro do Banco Mundial por trás. Um dinheiro de 1,7 bilhões de dólares, entendeu? Que estava naquele momento e que fizeram algumas maquiagens, e a gente vê hoje a situação. Não é uma decisão técnica, porque tecnicamente já tem todas as soluções. Tem que ter uma decisão política como há em qualquer país de primeiro mundo. O cálculo é feito com a participação do governo federal, o governo municipal e o governo estadual. O pessoal da Zona Oeste, inclusive, ao qual também estou representando aqui, reclamou muito
da situação do trem Santa Cruz, que agora não é mais expresso. E a gente que, naquela época, do final da década de 80, o início da década de 90, chegamos a fazer 1h e 10 de Santa Cruz à Central do Brasil, hoje não faz menos de 2h30. É muito importante a gente resgatar um pouco da história, porque no final da década de 90, um discurso que até hoje tenta ser hegemônico, que é a privatização resolve tudo. Nós estamos com 27 anos da privatização do transporte suburbano ferroviário do Rio de Janeiro e mudança de diversos proprietários. O controle do Estado é mínimo, porque passa de dono para dono sem um poder efetivo do Estado. Isso foi feito garganta abaixo da sociedade. Não tinha nem espaço para discussão. Então, isso se retomar, com o CREA, com essa iniciativa, presta um grande serviço para a sociedade, que é a gente começar a ter um discurso que realmente contemple a sociedade. Uma reunião importantíssima, né, da Supervia, que envolve muitas coisas que a população necessita. E vamos juntos nessa mobilização para, em prol dessa iniciativa, mudar essa realidade completamente deturpada da Supervia. A gente vive um sistema que está muito sucateado e o Estado pode sim, em algum momento, entender que tem que assumir esse serviço. Eu acho que a gente, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, traz uma experiência recente de ter encampado os BRTs, que era um sistema que estava muito sucateado, mais de 40 estações fechadas, com poucos ônibus, e a Prefeitura encampou. Então, eu acho que essa experiência da Prefeitura do Rio de Janeiro de ter encampado um sistema de transporte, no caso o BRT, pode inclusive servir de referência para processos de recuperação da Supervia aqui, atendendo toda a região metropolitana. O que a gente tem que reivindicar a partir daqui dessa audiência pública é um transporte eficiente, um transporte que não sacrifique o trabalhador, porque atualmente o transporte é um moedor de carne. O trabalhador chega no seu local de trabalho já completamente exaurido. Então, isso é um sistema desumano e eu acho importantíssima a iniciativa do CREA, do presidente Cossenza, de fazer essa audiência pública e iniciar um movimento concertado de toda a sociedade por um transporte justo. Bom, a discussão sobre transporte precisa começar do ponto de que ele não é mercadoria, e sim um direito. Então, acho que, a partir disso, a gente olha para a mobilidade urbana pela garantia do acesso a outros direitos também, né? A saúde, a educação, o lazer, o emprego, enfim. Acho que a discussão aqui precisa ter o horizonte de construir coletivamente, aí com União, estados e municípios, com participação popular, né, participação social, diretrizes que vão organizar o Sistema Único de Mobilidade. Representante do Corpo de Advogados da Recuperação Judicial da Supervia, o advogado Evandro Ferreira Gomes participou do debate. É importante dizer que a Supervia, que está em recuperação judicial, já teve o seu plano de recuperação judicial aprovado no final de maio de 2022 e desde então ela vem cumprindo. O administrador judicial, que é o Ferreira Gomes Advogados, representado aqui por mim, tem a função de fiscalizar o cumprimento do plano de recuperação, o que vem até a data de hoje sendo cumprido. Ao final, foi apresentado um documento único a ser entregue ao governo do estado com propostas relacionadas à devolução da concessão da Supervia, conforme previsto em contrato. Para assistir ao evento na íntegra, acesse nosso canal Web TV CREA RJ no YouTube.